Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Boa noite. A Primeira Igreja Batista de Mutondo, nessa quarta-feira, nós estamos dando abertura ao nosso culto nessa noite. Eu desde já agradeço a vocês que estão aí do outro lado da telinha, no seu celular, aí no YouTube, que estarão ouvindo a mensagem nessa noite. Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra do Senhor. Nessa noite nós estamos no mês de missões mundiais, quando a nossa igreja ela tem esse desejo no coração e sempre foi uma igreja missionária, uma igreja que trabalha em prol do Evangelho de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler com os irmãos o nosso tema, tema de missões e a nossa divisa, tema que diz assim: viva o poder de transformar, viva o poder de transformar. E a nossa divisa é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Eu estarei lendo aqui com os irmãos. Gostaria que você também, se pudessem abrir a sua Bíblia, nós estaremos lendo junto. Diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E esse versículo na NVI, na tradução, diz assim: Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meus irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele estava escrevendo para o jovem pastor Timóteo, Nós sabemos que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta, e ele nos orienta, a não sermos missionários. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um dos grandes missionários que a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo pregou em vários países, vários lugares, e foi uma bênção, foi um missionário exemplar que o Senhor escolheu. Foi o próprio Senhor que escolheu o apóstolo Paulo. E ele, escrevendo essa carta a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, ele diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de ousadia, de pregar esse evangelho. E eu gostaria de, nesse momento, cantar com os irmãos uma música. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Liberdade e ao mundo transformação. Viva Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura do aflito, a esperança e para todos Jesus é poder.
dificuldades e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Graças a Deus, né? Louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus, né? Bom é adorar ao Senhor através do louvor, né? Muito bom nós louvarmos ao Senhor. E nós, irmãos, nessa noite nós vamos orar, vamos entregar a vida da nossa irmã Conceição, que ela estará trazendo o recado do Senhor nessa noite. Eu convido você que aí está aí do outro lado, vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos orar neste momento, vamos pedir a Deus que use a vida da tua serva, como sempre tem usado, né? Toda vez que a nossa irmã Conceição nos traz uma palavra, e a gente fica feliz, porque é uma pessoa que se dedica à palavra do Senhor, é uma missionária também do Senhor ali na nossa Primeira Igreja Batista de Mutondo. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, ó Deus, pela Primeira Igreja Batista em Mutondo, uma igreja missionária, uma igreja que há 30 anos, ó Deus, prega o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho genuíno, o Evangelho que o Senhor nos ensinou para pregar esse Evangelho. É uma igreja, ó Deus, missionária que faz a obra do Senhor. Pai, obrigado por cada irmão, por cada membro, ó Deus, dali da nossa igreja. Obrigado pelos nossos pastores, pelos nossos diáconos, nossas diaconisas, nossos ministros, ó Deus, que trabalham em prol do Teu reino ali neste local, Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por tudo, Senhor. Agora queremos te colocar nas Tuas mãos a vida da Tua serva, a irmã Conceição, que estará usando da Tua palavra nessa noite, Senhor. Ó Deus, coloque palavra, Deus, na sua boca, que venha de encontro às necessidades de cada um, ó Deus, que estará ouvindo, ó Deus, a mensagem do Senhor nessa noite. Abençoe nossos irmãos, abençoe cada um, ó Deus, que está, ó Deus, ouvindo, ó Deus, esse culto através da internet. Fala aos seus corações nessa noite, Pai. Eu oro, Pai, com perdão dos meus pecados, mas é no nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Conceição, que Deus te abençoe e que Deus te use nessa noite. Amém. Boa noite a todos, boa noite aos meus irmãos da Primeira Igreja Batista em Mutondo. Boa noite aos amigos que nos ouvem. É sempre um prazer compartilharmos da palavra de Deus com todos que nos ouvem. Que Deus possa abençoar a vida de cada um nesta hora, abrir os olhos, os ouvidos, o coração de todos vocês para estarem meditando junto comigo na palavra do Senhor. Estamos vivendo o mês de março, mês de missões mundiais, e nós temos para a meditação deste mês um tema e uma divisa que quero compartilhar com os irmãos e amigos em breve momento. O tema de missões mundiais é Viva o poder de transformar. Viva o poder de transformar.
E a divisa encontra-se em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo escreve, a Timóteo, seu filho, na fé, e vai orientando a Timóteo. Ele escreve a primeira carta direcionada a este servo, a este filho dele na fé, e agora escreve outra carta, Paulo já preso, de lá da prisão ele escreve várias cartas e duas delas se dirigem a Timóteo. Timóteo era um jovem e estava caminhando na fé, estava se firmando como pastor, como missionário, de algumas igrejas, e ele já havia recebido da sua avó, da sua mãe, toda a orientação do Evangelho, e firma os seus passos agora sob a orientação do apóstolo Paulo. Deus é bom demais porque providencia aquelas pessoas que vão nos instruir na fé. E Paulo foi isso para Timóteo, um pai na fé. E ele deixa várias orientações nas suas cartas a Timóteo. Eu queria orar com os irmãos para que Deus pudesse direcionar essa mensagem. Ele já colocou algumas coisas no meu coração, mas quero compartilhar agora com os irmãos esse momento de oração e estarmos entregando então assim a palavra do Senhor, essa mensagem nas mãos do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, queremos em nome de Jesus pedir a tua orientação, Pai, a unção do teu Espírito para essa mensagem. Fala, Deus, profundamente aos nossos corações. Fala, Deus, aos meus amigos, aos meus irmãos, a todos, Pai, que ouvem, ó Deus, essa mensagem. Obrigada pela tua palavra, porque ela é instrumento, Deus, vivo nas nossas vidas, ó Deus, para a transformação do nosso coração, do nosso viver, para estarmos, ó Deus, andando contigo de maneira aprovada ao Senhor. Nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Versículo de número 7 desse primeiro capítulo da segunda carta a Timóteo diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Viver o poder de transformar, irmãos, eu tenho pensado muito nessa questão da transformação. Para a gente poder mudar o mundo, viver missões mundiais, levar o Evangelho até os confins deste mundo, nós precisamos de transformação. E eu estava pensando em duas vertentes da questão da transformação. Eu preciso transformar a mim mesmo pela unção, instrumentalidade do Espírito Santo. Eu preciso viver constantemente em transformação, porque quando a gente entra no processo de santificação, quando nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, recebemos o Espírito Santo do Senhor na nossa vida, entramos no processo de santificação, de crescimento espiritual e precisamos estar a todo momento abandonando o pecado, deixando de lado o pecado e nos transformando, e transformando o nosso coração, o nosso viver diariamente, constantemente na presença do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O versículo de Romanos nos orienta a nos transformarmos pelo poder e pela renovação que nós recebemos na nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos, irmãos, nos conformar com este mundo, nos moldarmos a este mundo vil, cheio de pecados, cheio de agruras, de afastamento de Deus. Em todo momento nós precisamos meditar nisso, transformar o nosso entendimento, a nossa mente, a renovação que há na nossa mente através da instrumentalidade do Espírito Santo, para que nós possamos
possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é nesse processo de crescimento espiritual, de abandono do pecado, que a gente chega à segunda vertente da transformação pelo poder de Deus. A transformação do outro. Quando eu estou vivendo na presença do Senhor, quando eu busco a minha transformação cada dia, vivendo com Cristo, vivendo uma espiritualidade de amadurecimento espiritual, eu posso assim evangelizar, falar para o outro desse evangelho transformador. E quando eu lembro, né, de Jesus sendo assunto aos céus, quando ele se despede, né, por assim dizer, dos seus discípulos, ele deixa uma mensagem muito poderosa, irmãos. Ele diz assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. E aí a gente pensa, né, nesse poder que Jesus já tinha, né, que veio de Deus para a vida dele enquanto homem aqui neste mundo, né, foi lhe dado por Deus todo o poder no céu e na terra. Algumas versões dizem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele outorga, ele deixa esse poder para a sua igreja, para os seus apóstolos naquele momento, mas consequentemente para a sua igreja, para que nós também fizéssemos. Ele diz que nós faríamos as suas obras muito maiores do que ele fez. E é preciso a gente, né, tomar posse disso, desse poder que só pelo Espírito Santo nós podemos ter, de transformar não só nós mesmos, mas transformarmos o outro, levarmos o Evangelho para o outro. E é interessante que quando Paulo continua aqui nesses versículos de Timóteo, ele diz assim no versículo 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor. Não te envergonhes. Irmãos, algo que incomoda muito meu coração e tem incomodado, né, a igreja de Cristo nos dias atuais é a vergonha que muitos têm do Evangelho. Muitos cristãos, irmãos, estão vivendo com vergonha do Evangelho. Muitos têm vergonha de carregar a Bíblia para a igreja. Muitos têm vergonha de dizerem que são cristãos no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, na sua vizinhança. Muitos vizinhos não sabem nem que nós somos cristãos. E é preciso, irmãos, nós abandonarmos a vergonha. Paulo admoesta Timóteo em todo o tempo sobre a questão de não se vergonhar. E ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, irmãos, a vergonha, ela tem acompanhado a igreja já desde os primeiros séculos, desde o primeiro século. A vergonha do Evangelho. Por isso que Paulo fala insistentemente: não te envergonhes, não te envergonhes, procura apresentar-te a Deus aprovado, não te envergonhes do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz: pois não me envergonho do Evangelho. Mais uma vez, o apóstolo Paulo falando, ele não se envergonha do Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, quando nós compreendermos que nós devemos abandonar a vergonha de nos apresentarmos como obreiros, né, como obreiros aprovados, que abandona o pecado, que renova sua mente pela transformação que o Espírito Santo pode dar a cada um de nós. Quando nós tomarmos isso para a nossa vida, nós vamos entender que o Evangelho do Senhor é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E quando eu e você, nós assumirmos essa responsabilidade, esse compromisso com o Senhor, em primeiro lugar, com o Senhor, em segundo lugar, com o nosso próximo, porque o amor, é o que está aqui no versículo 7, que é a nossa divisa, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e de amor para com aqueles
que estão perdidos. E quando eu assumo isso para a minha vida, de que eu preciso amar o meu próximo, de que eu não devo me envergonhar do Evangelho de Cristo na minha vida, na sua vida, para que esse Evangelho possa alcançar o perdido. Ele me alcançou, ele mudou a minha vida, ele mudou a sua vida, meu irmão, mas ele quer mudar a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor, de todos aqueles que ouvirem a nossa voz através da internet, dos vídeos que estão, das mensagens que estão online, e pode alcançar muitas vidas. E vamos compartilhar, irmãos, essas mensagens, porque não pode ficar restrita só com a nossa igreja, mas tem que ser compartilhada. Vamos compartilhar o link para outras pessoas, nossos grupos de WhatsApp, para que outras pessoas ouçam também do poder de transformação que o Evangelho tem para a vida de cada pessoa. E quando nós assumirmos que devemos viver o poder de transformação, o poder que vem do alto céu, da pessoa do nosso Deus, da pessoa de Jesus, da pessoa do Espírito Santo de Deus, que nós vamos viver esse poder de transformação para este mundo perdido, para este mundo que anda em trevas, para esse mundo que está nesse momento de pandemia, de doença, de morte, tão perdido. Eu creio que nós nunca tivemos tão perdidos quanto esse tempo que vivemos atualmente. Porque as pessoas estão desesperançadas, as pessoas estão desesperadas, porque o vírus veio, alcançou, as nações, e muitos estão se suicidando, entrando em depressão, vivendo um momento difícil, terrível, desesperador. Muitos que estão sem Cristo, e eu vejo que até a igreja tem vivido momentos de desesperança, momentos de aflições, e Deus fala que nós teremos o consolo do Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador, e nós devemos viver pensando que a pandemia está aí, devemos tomar todos os cuidados, mas devemos manter a nossa fé naquele que guarda a nossa vida, naquele que está ao nosso lado, que nos capacita, que nos renova todos os dias, que transforma o nosso viver todos os dias quando nós buscamos na sua palavra os ensinamentos para o nosso viver diário. E assim nós poderemos, com essa autoridade que Deus nos deu, transformar esse mundo tão perdido. E volto a falar, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim nós vamos experimentar, irmãos, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.